Você precisa fazer questionários e avaliações online com os alunos? Não faz ideia de que ferramenta utilizar? Nesse vídeo, vou apresentar a você uma excelente ferramenta para esse tipo de atividade. Quer conhecê-la? Vem comigo! Olá, meu nome é Kleber Borges e você está no canal Professor 4.0. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta fantástica para a elaboração de questionários e formulários online. Essa ferramenta é o Microsoft Forms. Bom, o que vem a ser o Microsoft Forms? Ele nada mais é do que uma ferramenta disponível para pessoas que possuam contas do Outlook, tanto pessoais quanto corporativas, que permite fazer a elaboração de questionários para que os alunos respondam esses questionários. Inclusive, se os questionários forem múltipla escolha, é possível também pedir para que o software faça a autocorreção. Legal, né? É uma ferramenta bastante interessante e que eu vou mostrar para vocês o básico, como ela funciona. Quer aprender um pouquinho mais sobre ela? Então vamos para a tela. Bom, gente, então vamos aqui na tela entender o funcionamento do Microsoft Forms. Antes da gente começar, é importante que você entenda o seguinte: para você utilizar o Forms, você precisa ter uma conta da Microsoft. Essa conta ela pode ser tanto a conta corporativa quanto a pessoal. Inclusive, a conta pessoal gratuita também tem acesso ao Forms. Para eu poder utilizar o Forms, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até a conta do Office. Então eu vou digitar aqui na minha barra de endereço office.com. Dou um Enter. Cheguei aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou clicar no botão Entrar. Cliquei em Entrar. Ele vai me pedir o e-mail. Eu vou digitar o e-mail, clicar em Entrar novamente. E depois eu vou digitar a senha, tá? E clicar em Entrar. No meu caso, como eu já tenho a conta, ele já foi direto pedindo a senha. A partir do momento que eu entrei na minha área do Office, vão aparecer aqui primeiro os principais softwares do Office que eu tenho à disposição, tá? Então eu tenho Outlook, OneDrive, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online, To-Do, que é uma lista de tarefas, calendário, Skype e mais alguns. Para que eu possa acessar esses outros softwares, eu vou clicar aqui, ó, todos os aplicativos. Clicando em todos os aplicativos, ele vai me abrir a lista completa. E para nós o que interessa é o Forms. Então, basta clicar no Forms. Aguardar ele abrir. Quando ele abre, ele vai cair nessa tela aqui, que é a tela inicial dele. Então, desse lado aqui, eu tenho o local onde eu vou poder criar novo formulário ou novo questionário. Formulário quando são pesquisas. Questionário quando eu vou dar em sala de aula algumas perguntas para os alunos. Do lado aqui eu tenho alguns modelos de pesquisas que eu posso fazer. E embaixo eu tenho o histórico dos formulários que eu já fiz. Então, no nosso caso, nós queremos o questionário. Então, cliquei aqui em novo questionário. Ele vai abrir essa tela aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um nome para o meu questionário. Vamos colocar aqui, questionário teste. Se eu quiser colocar uma imagem, eu posso clicar aqui. Clicando nesse ícone, eu posso escolher se eu quero pesquisar uma imagem no Bing, se eu quero do OneDrive ou se eu quero carregar uma imagem do meu computador. No nosso caso aqui, a gente não vai colocar imagem. Aí aqui uma descrição. Então você pode descrever que tipo de teste é esse que você está fazendo para o aluno. Feito isso, vamos colocar aqui uma nova pergunta. Então eu vou adicionar novo. E aí aqui eu posso escolher o tipo de pergunta que eu quero. Se eu quero uma pergunta de múltipla escolha, o múltipla escolha é interessante porque no caso do múltipla escolha,
o próprio Forms já corrige a questão. Eu posso colocar uma questão que seja dissertativa, eu posso colocar uma questão de classificação, por exemplo, para ele dar lá para alguma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Eu posso colocar uma resposta que seja uma data. Eu posso pedir para ele classificar, ou seja, colocar em ordem determinados elementos, entre outros, tá? Bom, eu vou começar aqui com seção. Então, cliquei aqui em opção. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui a pergunta. Por exemplo, quanto é 2 vezes 2? E aí, aqui embaixo, eu vou dar as opções para ele. Então, posso colocar aqui 6. Posso colocar aqui 2. Posso colocar aqui 4. Nesse caso, como eu quero que ele corrija essa questão para mim, eu vou marcar qual que é a resposta correta. E vou marcar também ela aqui como uma questão obrigatória e vou dar um ponto para essa questão. Depois, vamos colocar mais uma questão aqui. Essa questão é uma questão que eu esqueci, que deveria ter sido a primeira, que é o nome. Por que nome? Se você tiver uma conta educacional, você não precisa dessa questão. Por quê? Porque na própria conta educacional, quando o aluno entra na área dele e acessa o seu Forms, a própria Microsoft já vai colocar o nome do aluno que fez aquele questionário. Porém, às vezes nós usamos esse tipo de ferramenta com alunos que não têm a conta Microsoft. Então, como é que você vai fazer para identificar esse aluno? Você vai colocar uma questão chamada nome, com resposta obrigatória, para ele responder para você saber quem é esse aluno. Essa questão nome, o correto é que ela seja a primeira questão. Então, eu vou clicar nessa setinha para cima aqui para movê-la. Pronto, minha questão nome ficou aqui em primeiro. Logo em seguida, já começa aqui o questionário. Bom, então tenho lá o nome, tenho uma questão. Vamos adicionar agora uma questão dissertativa, um texto. Vamos colocar aqui, por exemplo, quanto é 2 mais 4? E aí o aluno vai ter que colocar a resposta dele aqui. Essa resposta vai valer 1 ponto. Ela também é uma questão obrigatória. Se fosse uma questão dissertativa que eu precisasse de dar uma resposta longa, era só eu clicar aqui em resposta longa que ele abriria um espaço maior para o aluno escrever. Eu posso adicionar uma resposta aqui? Posso. Se eu adicionar uma resposta aqui, o software vai corrigir automaticamente. Então, a partir do momento que o aluno colocar a resposta, ele vai dizer se está certa ou não. Porém, quando nós estamos falando de questão dissertativa, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o programa só vai dizer que está correto se a resposta que o aluno der bater 100% com a resposta que está aqui. Se tiver um pouco diferente, ele vai considerar errado. Aí o professor tem que ir lá e fazer a correção manualmente. Se você não quiser colocar aqui a resposta correta, o que você faz? Você deixa sem a resposta correta e você faz a correção manual desse exercício depois que os alunos terminarem. Tudo bem? E vamos colocar mais uma questão aqui também, bastante interessante, que dessa vez nós vamos usar a opção de resposta em data. Então, coloquei aqui data e posso perguntar: que dia é o dia do trabalho neste ano? E aí vai aparecer um calendário aqui para o aluno quando ele for responder. E aí ele vai escolher a data e vai aparecer a data aqui. Nesse caso, o professor vai ter que fazer a correção manualmente. Então eu posso ir criando várias questões com vários tipos de resposta. Posso adicionar imagens aqui também. Terminei de criar as minhas perguntas. O que eu vou fazer agora?
Primeira coisa, eu posso optar por colocar um tema. Então, vou escolher um tema qualquer aqui. Eu posso colocar uma imagem do meu computador também. Eu vou pegar um tema pronto aqui. Meu questionário já está temático. Outra coisa que eu posso fazer, dividir esse questionário aqui também em seções. Perceba que se eu clicar em qualquer questão, eu posso adicionar uma nova questão logo abaixo dela. Nesse caso aqui, eu não vou adicionar uma questão, eu vou colocar uma seção para eu dividir o local onde está o nome e a partir de onde começam as perguntas. Então, a hora que o meu aluno vê, ele vai entender que essa parte aqui é a da identificação dele e a partir daqui começam as perguntas. Tudo bem? Só o nome aqui, né? Nós vamos tirar, porque o nome não vale ponto, certo? Bom, dividi em seção, coloquei as questões. Vamos dar mais uma ajeitada aqui nesse questionário. Se eu for para o lado de cá, eu vou ter mais algumas opções. Eu clico nesses 3 botõezinhos aqui e venho em configurações. Aqui nas configurações, eu posso optar por mostrar o resultado dos alunos automaticamente ou não. Então, eu vou dizer se assim que o aluno terminar, ele já vai receber qual foi a pontuação que ele teve, ou se eu não vou fazer isso automático. Outra, opções das respostas, certo? Então, vou aceitar as respostas. Posso estipular uma data de início, posso estipular uma data limite para o aluno fazer esse exercício. Posso colocar aqui notificações por e-mail para cada resposta que eu receber. Posso personalizar a mensagem de agradecimento, que é aquela mensagem que vai no final. Tudo bem? Então, essas são algumas configurações que são possíveis ser efetuadas aqui no Google Forms. Beleza, fiz todo esse processo, criei meu questionário, deixei ele muito legal para o meu aluno. Vou fazer um teste, eu vou verificar como é que o meu aluno vai enxergar esse questionário. Então eu posso vir aqui em Preview. Se eu vier aqui em Preview, ele vai me dar exatamente a visão que o aluno vai ter. Então, vai começar aqui com o nome, que é uma resposta obrigatória. Então, vou colocar aqui A, por exemplo. Depois que eu der o Next, é que ele vai para a próxima sessão. Isso é uma coisa que já vai ajudar pra caramba. Tá? E aí, o aluno vai responder esse questionário visualizando exatamente como está aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, quanto é 2 vezes 2? Aí o aluno vai clicar aqui. Quanto é 2 mais 4? O aluno vai escrever. Que dia que é o dia do trabalho neste ano? Aí o aluno vai vir e vai clicar aqui no dia 1º de maio. Finalizado aqui, o aluno vai me enviar. Ele me enviou. Como eu deixei para o software me mostrar os resultados, né? O aluno vai conseguir ver as questões que são corrigidas automaticamente onde ele acertou. Vai faltar só essa aqui, que o professor vai ter que corrigir manualmente, tá? Eu consigo ver também como o aluno vai ver esse questionário no celular, tá? Então, ficou legal no computador, ficou legal no celular. O meu aluno ele pode fazer tanto no celular quanto no computador. Beleza, seus alunos foram lá, responderam. Aí você vai entrar aqui no Respostas, tá? Antes de nós entrarmos em resposta, vamos simular mais um aluno respondendo. Eu vou aqui pelo Preview, aí eu vou pôr um nome qualquer aqui. Certo? Josis Creyson que vai responder. E aí ele vai responder aqui, quanto que é 2 vezes 2? Ele colocou 6. Aqui ele pôs 6 também. E na questão do dia do trabalho, ele colocou 1 dos 5. Manda enviar. Ele enviou, ele vai enxergar aqui os resultados dele, qual foi a questão que ele errou. E foi para o meu histórico aqui de perguntas que foram respondidas. Quando eu clico aqui em Responses, o que ele vai me apresentar?
quantos alunos responderam, qual foi a pontuação média e se o meu teste está ativo ou não. Ou seja, se ele ainda está dentro do prazo para ser respondido ou não. Então, na questão 1 eu tive, que é o nome, foram 2 respostas, o José Creyson e o A. Na questão 2, ele me dá aqui a estatística, então metade acertou, metade errou. Na questão 3, ele também está me dando a estatística, me dizendo que todo mundo acertou. E a questão 4, eu vou ter que corrigir manualmente. Como é que eu faço para corrigir essas questões manualmente? Venho aqui em revisar respostas. E aí eu vou pegar aqui o entrevistado 0, que é o que tem o nome A. Então, a pergunta 2 aqui ele acertou, a 3 ele acertou. A 4, tá vendo que ele está me dizendo aqui, precisa de revisão. Ou seja, o que isso quer dizer? O professor é quem tem que verificar se acertou ou não. Olha só, ele errou na hora de clicar lá e ele colocou a data de 30/4. Como eu quero saber o dia do trabalho, que é o dia 1º/5, então essa questão está errada, eu vou colocar 0 aqui. E eu posso colocar aqui uma observação. O dia do trabalho é 1º de maio. Ponto. Então, isso aqui é uma observação que vai para ele depois. Fiz a correção desse aluno. Vamos para o próximo. O próximo está aqui, ele está como entrevistado 1, porque ele não é cadastrado, não tem uma conta da Microsoft. É o José Creyson. Ele errou a primeira, certo? Então eu posso chegar aqui também e colocar uma observação. A resposta a esta questão é 4. E ele vai receber essa resposta depois. E aqui também errou na hora de selecionar lá, não prestou atenção. Então aqui também foi 0. E aí vou dizer para ele que o dia do trabalho é em 1º de maio. Ponto. Pronto, as minhas questões aqui estão corrigidas. Eu dou um back aqui, volto para o relatório geral, certo? Então ele vai me apontar aqui. Resolvido isso, eu posso imprimir aqui um resumo do como os meus alunos foram e guardar isso aqui como um histórico. Tá? Ele já me dá o resumo completo aqui de todos. Ou eu posso enviar isso aqui, os dados que eu tenho, para uma planilha em Excel, para que eu possa fazer essa análise depois. Certo? Tudo isso são formas que eu tenho de efetuar a correção, a avaliação desses trabalhos. O Excel é legal porque ele vai me dividir certinho por aluno, por questão, então eu consigo verificar exatamente qual foi a dificuldade daquele aluno, quais foram os alunos que tiveram problemas e onde eles tiveram problemas. Então, jogar para o Excel é muito interessante para resolver esse tipo de situação, tá? Então aqui eu tenho todas as informações do questionário que eu fiz com os alunos. Bom, beleza. Então já vimos como é que eu elaboro um questionário, já vimos como é que eu corrijo essas questões e agora temos que pensar no seguinte, como é que eu vou enviar este questionário para o meu aluno? Muito simples também. Eu venho aqui, enviar. Cliquei em enviar, ele já vai me dar aqui o link para esse questionário. Então eu só dou um copy, copiei e aí eu jogo no e-mail para esse aluno, certo? Eu coloco esse link em algum local que o aluno possa clicar e entrar. Outra forma que eu tenho seria criar um QR Code, e aí o aluno consegue gerar pelo celular.
E aí tem outras formas aqui também que poderiam ser usadas, mas são menos usadas. O mais comum é o link ou o QR Code. Bem, espero que essa ferramenta seja útil para você no desenvolvimento das suas aulas. E me diga uma coisa, você usa o Microsoft Forms ou alguma outra ferramenta de formulário? Coloca aqui no comentário, diz pra gente que tipo de ferramenta você utiliza. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com professores que possam necessitar desse tipo de ferramenta. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!